Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um assunto que foi muito pedido aqui por vocês em vários comentários, que é sobre os meus cuidados com os meus cabelos. Vamos lá? Bom, eu espero não decepcionar muito vocês, porque afinal eu não acho meu cabelo lá assim tão incrível assim, mas é um cabelo natural, um cabelo orgânico. Eu não tenho quase muitos cuidados com o meu cabelo. Há uns 4 anos atrás, quando eu comecei essa minha jornada, 4, 5 anos atrás, essa minha jornada realmente de desintoxicar e tentar poluir o menos possível o corpo, eu raspei o meu cabelo careca. Vou colocar aqui uma foto para vocês verem de como eu fiquei. Lógico que teve todo um fundo de espiritual, de resetar, de dar um adeus pro passado e começar tudo de novo, porque quando você pensa em cabelo, o cabelo, se você for pensar, onde você tava quando essa parte do seu cabelo estava nascendo? Ele carrega muito a energia. Vocês já pararam para pensar que quando a gente quer mudar a energia, a gente vai lá e faz um novo corte de cabelo, a gente, né? Não tem tudo a ver com isso? Quando você muda de emprego, termina um relacionamento, parece que você quer desapegar de alguma coisa, e o meu foi algo muito profundo em relação a isso, a um renascimento. Um dia eu falo mais sobre isso. E eu ter ficado careca foi muito bacana para poder experimentar muita coisa natural no cabelo, como até mesmo não lavar o cabelo. Então foi muito mais fácil careca e com o cabelo curtinho. Antes de eu cortar careca e de eu começar esse meu caminhar para ter uma vida mais natural e mais simples possível, eu fazia luzes no cabelo. Acho que eu vou colocar aqui também uma foto de como era o meu cabelo. Eu não tinha muitos cuidados, nunca fiz progressiva, nada. E usava, obviamente, shampoos normais e até aqueles caros, assim, que vocês devem imaginar aí, que deixa o cabelo super, tipo, naqueles comerciais lá de cabelos super sedosos. Porque eu não vou mentir para vocês, usar produtos mais naturais não vai deixar o cabelo daquele jeito super maleável que fica quando você usa derivados de petróleo. Porque os silicones, eles deixam o cabelo mais separadinho, então ele fica muito mais desembaraçado. Quando o cabelo ele é lavado de uma forma mais natural, ele fica mais natural. Então não tem muito segredo em relação a isso. Eu sei que quem está começando essa jornada tem muita dificuldade em achar um produto que se encaixe realmente no seu cabelo. E de novo, tudo é um resultado de dentro para fora. Então, não adianta você só remover a química fora e continuar poluindo o seu corpo por dentro. Então, tem toda uma questão nutricional, uma questão da alimentação, de purificar a sua alimentação para que isso possa refletir fora e que o seu cabelo seja um cabelo mais nutrido. E é óbvio que você tem que ter paciência nesse processo, porque se você imagina que todo esse cabelo aqui é velho, já foi, né? Então você tem que esperar o cabelo novo nascer. Então, para mim foi um processo muito bacana quando eu fiquei careca, porque eu fui vendo essa mudança gradativamente acontecendo na minha vida. E nesse período que eu fiquei careca, como eu disse para vocês, eu fiquei uma época sem lavar o cabelo. E eu também utilizei aquela técnica do bicarbonato com vinagre. Como eu já falei algumas vezes para vocês da filosofia da Ayurveda, que é não coloque na pele nada daquilo que você não possa comer. Obviamente que não é tão literal assim. É óbvio, quando você compra um produto Ayurveda, por exemplo, você não vai pegar um shampoo e tomar esse shampoo, mas você tem consciência de que todos os ingredientes que estão naquele produto, eles são derivados e retirados de vegetais, de plantas, de produtos que não vão fazer mal para você se você ingerir. É muito importante isso, porque o nosso couro cabeludo, ele tem os poros muito mais abertos do que a nossa pele em geral. Só vocês olharem mesmo, porque é onde o pelo está nascendo e você vê que o pelo daqui, o folículo, a abertura do poro é muito maior do que a da pele. E todo mundo esquece disso. Tá direto no cérebro, né? Tá aqui muito próximo do cérebro. O quanto a gente absorve de metais pesados com tinturas muito agressivas, quanto que a gente consome de produtos mesmo tóxicos, como parabenos, que são derivados de petróleo, que são a longo prazo, são venenos que você vai tomando em doses homeopáticas
e que ainda não tem tantos estudos, mas que poucos estudos já dizem que são cancerígenos, como os sulfatos também, que você acha na maioria dos shampoos, que é o ingrediente que dá aquela espuma. E tirando outros ingredientes que eu vou deixar aqui na legenda para que vocês olhem nos seus shampoos e tentem evitar essas substâncias. É o mínimo que a gente pode fazer para que a gente não polua mais o nosso corpo. Vejam bem, eu não estou aqui, veja bem, novamente, a gente é um ser humano em evolução, isso não estou querendo dizer que você não deve pintar o seu cabelo, que você deve deixar ele super natural, e natural é deixar ele branco. Eu acho lindo um cabelo branco, mas tem pessoas que gostam de ter uma tintura no cabelo, e tudo bem. Por que não, então, só procurar uma tintura um pouco menos agressiva, como as renas, por exemplo? Ou até mesmo se você quer fazer mesmo um clareamento, que você procure talvez não encostar tanto na raiz, fazer algo mais do meio do cabelo para baixo, com oxigenada sem amônia, ou com produtos que você ache por aí, até mesmo clarear mais naturalmente. Eu sei que é difícil, mas você pode fazer um pouquinho de cada vez. E voltando lá de quando eu fiquei careca, eu testei o famoso vinagre com bicarbonato de sódio. Eu não tô querendo dizer que isso não funcione em todo mundo, mas para mim vem de novo de encontro, que nem aquele vídeo que eu fiz aqui do desodorante natural, aonde as pessoas começam a utilizar, principalmente pessoas famosas, que inspiram pessoas em redes sociais e tudo mais, começa a usar e depois acha o máximo, divulga para todo mundo, estou usando e tudo mais, e depois descontinua, não usa mais. Você lava o cabelo realmente, porque você abre as cutículas, depois você fecha as cutículas do cabelo, porém, a longo prazo, eu percebi que isso começou a desbalancear todo o pH do meu couro cabeludo e começou a me dar caspa. Eu continuei usando por um bom tempo, até para testar realmente, mas não deu certo para mim. Eu uso o vinagre com bicarbonato como um anti-resíduos de vez em quando, principalmente quando eu vou fazer uma máscara capilar. Eu acho que super funciona, principalmente para vocês que estão ainda utilizando produtos muito químicos de origem de petróleo. Quando você vai fazer uma máscara ou vai começar a utilizar produtos naturais, que você faça uma limpeza profunda, e eu vou até explicar para vocês um pouquinho mais para frente como vocês podem fazer. A segunda coisa que eu testei foi não lavar o cabelo. E eu sinto que é algo que realmente funciona, porque aí vai de encontro também em você preservar as bactérias, em manter o pH natural, só que, infelizmente, as nossas águas que chegam nas nossas torneiras estão cheias de cloro que matam as bactérias e que desregulam o nosso pH. Funcionou comigo na primeira semana. Meu cabelo é um cabelo normal a seco, ele não é um cabelo muito oleoso, só se realmente eu deixar muito tempo sem lavar ou suar demais. E eu lembro que na primeira semana parecia que ia fritar uma coxinha no meu cabelo, sabe? Ficou bem oleoso porque eu não lavei. Mas depois de uma semana mais ou menos, você só fica lavando com água, eu senti que o cabelo começou a renascer e começou a ficar brilhoso, bonito, até sedoso. É óbvio que ele estava curtinho, então era muito mais fácil de testar. Só que o que me incomodou demais, gente, é o cheiro. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita sensibilidade a odores. Eu acho que quem trabalha com culinária, com paladar, com essa alquimia, tem muita sensibilidade no olfato. E pra mim foi muito desconfortável. Eu não gosto muito de perfumes, tanto que meus shampoos, meus condicionadores só tem óleos essenciais que ficam um pouco e depois somem o cheiro. Mas eu não suportava chegar nos lugares, por exemplo, eu ia num lugar que as pessoas estavam fumando ou que estavam tendo uma fritura, um cheiro de alguma coisa que penetra no seu cabelo, porque você sabe que esse tipo de coisa penetra no cabelo, e aí eu não podia lavar, porque eu passava água e a água não tirava o cheiro. Aí sabe quando você fica aqui e você tá sentindo um cheiro, parece que não sai aquele cheiro do seu cabelo, aquilo que me incomodou demais. Mesmo que você lave com coisas naturais, mesmo que você lave até com bicarbonato, aquilo limpa bem e arranca o cheiro que tava ali. Mas a água em si, ela não limpa, sabe? Ela não vai tirar esse cheiro. Eu sinto que essa técnica funciona, mas o bom seria se a gente tivesse águas extremamente puras ou que tivesse um filtro no chuveiro e que você não fosse tão sensível a odores, porque pra mim foi estranho.
E é óbvio que não quer dizer que não funcione para todo mundo. Tem gente que não vai ligar para isso, tem gente que percebe que o cheiro sai, ou até tem alguma técnica que borrifa algum tônico, alguma coisa com óleo essencial que elimina o odor. Mas para mim, eu achei que não deveria continuar aquele processo e gostaria muito de saber a experiência de vocês aqui embaixo e até mesmo se vocês continuam o uso dessas técnicas aqui para mim. Depois de eu ter testado tudo isso, eu me rendi e aceitei que eu queria lavar o meu cabelo com produtos menos agressivos possível. Então o que eu fiz? Eu comecei a procurar indústrias do bem que fizessem shampoos e condicionadores que tivessem o menos possível de ingredientes agressivos. E comecei a encontrar e testar shampoos orgânicos, veganos, e de novo, não é porque é vegano que não tenha sulfato, que não tenha derivados de petróleo ou parabeno, mas geralmente alguns são, né? Mas eu sempre procurei mais os mais orgânicos, os mais naturais. Eu vou trazer aqui para vocês, não tô na minha casa lá em São Paulo, mas eu pedi para gravarem um videozinho do meu banheiro, como que é hoje o meu banheiro lá de São Paulo com os meus produtos. E se vocês verem aí no vídeo, vocês vão ver que são produtos industrializados. Tem uma marca que é exatamente igual a esta aqui, só que a embalagem é diferente. Eu vou deixar, vocês sabem que eu não gosto muito de fazer merchan aqui, porque na verdade eu sinto que vocês também têm que testar, porque isso funcionou pra mim. Pode ser que esse shampoo e esse condicionador não funcione pra vocês. Esse daqui é um shampoo e condicionador importado, que eu compro aqui nos Estados Unidos. A embalagem mudou, mas é um shampoo que eu gosto bastante. Ele é orgânico, ele só tem óleos essenciais, ingredientes retirados de origem vegetal. Porém, tem muitas marcas brasileiras muito boas, como algumas que eu vou deixar aqui na legenda para que vocês possam procurar e também testar. Para quem está começando agora a buscar esse caminho de algo mais natural, tem que ter paciência, porque esses shampoos não fazem quase espuma. Eu já acostumei, então eu não ligo. Eles quase não têm cheiro, né, perfume, então você vai passar e logo mais ele vai sair o cheiro do seu cabelo, mas eles limpam e deixam um cabelo muito bom. De novo, o seu cabelo ele não vai ficar que nem o de silicone de petróleo, que ele fica super, hiper maleável, assim. É você acostumar com isso, porque você tem que desintoxicar e tirar o vício do seu cabelo. Eu utilizo algumas máscaras também, que às vezes eu utilizo uma vez por semana, máscaras que eu compro, ou máscara natural, que eu vou trazer aqui a receita no final desse vídeo para você. Uma outra dica que eu dou é o Pracaxi, que vocês sabem que é o meu queridinho, é o óleo vegetal de Pracaxi. Eu vou deixar tudo anotadinho aqui embaixo para vocês na legenda. E eu uso ele como um silicone natural. Eu geralmente não seco o cabelo com secador, só mesmo quando tá frio ou quando eu tenho que sair. Mas geralmente eu deixo ele mais natural, mas eu passo um pouquinho, quando eu vou secar assim, um pouquinho deste óleo, que ele é como se fosse um silicone natural bem levinho nas pontas do cabelo. Então eu indico para vocês fazerem o mesmo se vocês quiserem. E agora eu vou mostrar para vocês um videozinho que eu gravei da máscara que eu faço desde criança, que eu fui adequando e fui melhorando ela, principalmente depois que eu aprendi sobre óleos essenciais. Vamos assistir? Trazer para vocês a receita dessa máscara caseira, que é uma máscara que eu sempre faço. Eu só modifico uma coisa ou outra de vez em quando, mas é bem simples. Eu tô aqui com o cabelo lavado. O que eu fiz? Eu acabei utilizando aquela misturinha milagrosa de lavar o cabelo com bicarbonato de sódio. Então eu utilizei dentro de um potinho assim, ó, eu enchi ele mais ou menos uns 150 ml de água para uma colher de sopa rasa de bicarbonato de sódio. Eu utilizei, lavei o cabelo com ele, massageando bem o couro cabeludo. Você sente, né, o óleo, a sujeira saindo, principalmente quem usa ainda shampoos e condicionadores derivados de petróleo, cheio de químicas, para fechar a cutícula, porque a gente não pode deixar o pH desregulado, a gente tem que voltar com o pH natural. Eu utilizei a mesma proporção de uma colher de sopa para 150 ml de água de vinagre de maçã. Aí o que eu fiz? Eu passei o vinagre também com o auxílio de um pumpzinho em todo o cabelo, massageei e enxaguei. Então eu tô com ele aqui úmido e com a cutícula fechada, com o cabelo pronto para poder receber a máscara. A base dela é sempre uma fruta.
Eu gosto muito do abacate, mas às vezes eu faço com banana, às vezes eu faço com mamão. Então aqui eu tô utilizando meio avocado, aí você utiliza aí a fruta que você tiver. O abacate é muito bom porque ele é bem hidratante, mesmo quem tem o cabelo oleoso, ele não vai deixar o cabelo mais oleoso, sim, ele vai hidratar de uma forma mais natural, deixando ele forte, brilhoso. Eu vou começar com um ingrediente opcional, mas que eu gosto muito de utilizar, principalmente para quem tá com queda de cabelo, cabelos até ressecados, e é muito bom para cabelos cacheados. Eu vou utilizar aqui a linhaça germinada, eu vou fazer um gel dela. Eu já ensinei algumas vezes aqui no canal, na vitamina de linhaça, em outras receitas, mas eu vou fazer de novo aqui com vocês. Aqui eu tenho uma colher de sopa de linhaça que ficou de molho por aproximadamente 8 horas na água. Não precisaria ficar 8 horas como é para o cabelo, mas no meu caso ficou 8 horas, tá? Eu vou utilizar aqui e vou bater com mais água, porque a água que eu utilizei para fazer o gel, que foi uma colher de sopa para 5 colheres de água, ela sugou. Então eu vou utilizar aqui mais cerca de umas 10 colheres de sopa para bater. Eu falo que é opcional, mas é muito legal de colocar, tá? Porque eu sei que dá um pouco mais de trabalho. Para a máscara funcionar com outras propriedades, ela já serve com os outros ingredientes que eu vou passar para vocês. Aqui eu tô usando a panelinha furada, que quem não sabe também tem aqui um link do canal de como fazê-la. E eu vou coar. Por que que eu vou coar? Não façam a besteira, gente, de colocar esse gel sem coar na cabeça, porque eu já fiz isso. E aí sabe o que acontece? Não sai nunca mais as casquinhas da linhaça da sua cabeça. Você lava, lava, lava e aquela casquinha fica ali. Então não façam isso. Então façam o gel direto, ó, que nem eu tô fazendo aqui. Tá? Você vai só espremer e vai sair esse gel. Uma dica que eu dou, você pode fazer bastante desse gel e guardar, conservar na geladeira, tentando conservar até num pote mais escuro, fechado, bem escondidinho na geladeira. E para quem tem cabelo cacheado, pode utilizar isso daqui. Eu nunca utilizei, tá, gente? Mas eu já ouvi pessoas que utilizam, ok? Como ativador de cacho, sabe? Natural. Se você tiver o cabelo cacheado e testar, me conta depois o que achou, tá bom? Até pra gente poder divulgar para as outras pessoas melhor. Um outro ingrediente que eu vou utilizar, e esse eu recomendo muito que você use, porque ele vai dar um brilho no cabelo, ele tem a propriedade anti-inflamatória, que é a aloe vera, a babosa. Essa aqui, por um acaso, aqui na Califórnia, é bem comum você achar no Jardim das Casas. Essa aqui foi pegada emprestada de um jardim, com muito amor. Gratidão, vizinhos. E lá em São Paulo eu tinha um vaso, então eu pegava direto. Quem não tem, pode utilizar o gel de aloe vera. E quem não consegue nem o gel de aloe vera, tudo bem. Usa um pouco de água filtrada, até mesmo de rejuvelar. Para quem quer ter uma dica da melhor folha para colher, é as folhas que elas estão caidinhas assim, ó, tá vendo, ó? Quando ela tá assim, quer dizer que ela tá mais madura. Quando ela tá assim, quer dizer que ela é muito novinha, então não tem muito gel. Eu deixei ela dentro desse pote por uns 10, 15 minutos para escorrer um pouco do gel. Vou colocar até aqui no liquidificador. Eu tô sem aqui a minha ajudante de câmera hoje, tô aqui sozinha, então espero que vocês consigam ver daí. Mas o que eu faço para cortar? Eu tiro primeiro as laterais, os espinhos, sabe? Então eu tiro primeiro os espinhos dos dois lados, eu removo a casca com a faca mesmo, do lado mais gordinho, do lado que é arredondado, eu vou tirando a casca assim. Esse gel você pode utilizar também deixando ele na geladeira batido e utilizar ele sempre que possível quando você for lavar, deixando um pouco no couro cabeludo para quem tem caspa ou queda de cabelo. Aí você pode conservar na geladeira, mas aí eu recomendo que você tome muito cuidado com a aloe vera e desinfete bem as mãos, as coisas que você está utilizando para que você não contamine ela e que ela consiga guardar mais na geladeira. Então, depois que eu deixei exposto, eu vou com uma colher e eu arranco toda a carninha aqui, ó, da aloe vera, da polpa dela. Eu vou colocar o meio abacate. Eu vou utilizar cerca de 3 a 5 gotinhas
de óleo essencial de alecrim. Se você não tem um óleo essencial assim de bate-pronto, não tem problema, não precisa utilizar na receita. Mas o óleo essencial de alecrim, o que ele ajuda? Ele ajuda a ativar o couro cabeludo, ajuda o cabelo a crescer mais rápido, mais forte. Ele é muito bom para ativar, né, a circulação sanguínea. Eu vou colocar aqui o gel de linhaça para ajudar a bater até, porque nem precisaria, eu posso misturar na mão e bora bater. Depois que bateu essa mistura, eu vou dividir ela em duas partes. Por quê? Porque uma parte, essa parte que tá mais leve, eu vou colocar no couro cabeludo até a metade do cabelo. E nessa segunda parte, eu vou acrescentar uma colher de sopa de óleo vegetal ou de manteiga vegetal. O que eu recomendo é o óleo de copaíba, principalmente para quem tá com muita queda, tá com o cabelo mais doente, mas precisando de um tratamento maior. E aí você pode até colocar aqui, principalmente para quem tem o cabelo mais ressecado, você pode misturar no couro cabeludo também. Mas como meu couro cabeludo ele tá bem saudável, eu só quero mais deixar da ponta para baixo ele mais hidratado. Eu vou utilizar aqui uma colher de sopa de manteiga de karité derretida. Aquela manteiga de karité que eu já ensinei vocês passarem na axila. Poderia ser um óleo de coco também. E eu vou deixar as opções, como eu falei, aqui embaixo para vocês terem uma noção. Bom, gente, agora é só você... Não me julguem estar fazendo isso aqui na cozinha, dá muito trabalho ir no banheiro fazer isso com vocês, ligar todas as luzes, a câmera, o som e blá blá blá. Então, por favor, gente, eu vou fazer aqui na cozinha mesmo, que as minhas roommates não vejam. Brincadeira, elas vão ver e vão super aprovar, mas só para vocês aqui entenderem, tá? Então, passar essa metade no couro cabeludo, né? Então, você pode até dividir ele em mechas, se você quiser. Você passa aí como for melhor para você. Bom, voltando aqui, não foi o mesmo dia que eu gravei a máscara com hoje, porque eu não consegui gravar, então o meu cabelo aqui, ele não está com a máscara. Eu vou colocar aqui uma foto para vocês de como fica o meu cabelo depois que eu faço a máscara. E eu quero muita opinião de vocês de como ficou também o cabelo de vocês, e tragam aqui também receitinhas ou comentários, dúvidas que vocês têm, porque vocês me pediram muito esse vídeo, mas eu não sei exatamente aquilo que vocês queriam saber sobre isso. Não esquece de dar um joinha aqui no vídeo se vocês gostaram e compartilhar o vídeo também para que esse canal sempre cresça e traga mais conteúdos para vocês. Gratidão e até o próximo vídeo.